Gente, estou realmente feliz de estar aqui com vocês, de ter recobrado forças no Senhor. Porque realmente, gente, é só Deus que fortalece. Não é os homens, não são nem aquele consolo que a gente recebe das pessoas, mas é quando a força vem do Senhor. Hoje eu estava falando com alguém, acho que era Calu, sobre quando Davi, ele foi lutar uma guerra, uma batalha. Quando ele voltou, tinham saqueado toda a casa dele, né? A família dos guerreiros também. E a Bíblia diz que até os guerreiros, que eram os amigos leais de Davi, se levantaram contra Davi, ficaram com muita raiva. Tipo, Davi, a gente foi para uma guerra, como que a gente na guerra, lutando pelo Senhor, pela vontade de Deus, eles vêm, os outros inimigos vêm e roubam a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, diz que levou todos os filhos, as esposas. E a Bíblia fala que Davi fez algo muito interessante. Ele buscou forças no Senhor. Ele não tinha nada ao redor dele para que ele buscasse forças. E diz que um ânimo veio sobre ele. E Davi então voltou com aqueles guerreiros e trouxeram todos de volta. Ninguém se perdeu. Então eu creio numa força que vem do alto, que vem de Deus. Essa ministração, né, a propósito na dor, né? Na verdade, um dos temas para ela era: a dor te dá um propósito. Daquilo que Deus foi ministrando comigo esses dias, vocês sabem o quanto eu sou transparente nas minhas ministrações, e às vezes temo muito por isso, porque eu não quero ministrar algo do meu coração, eu quero que Deus ministre sobre nós. Mas quando você vai olhar para a Bíblia, você vai ver muitos profetas vivendo as palavras proféticas que eles iam ministrar na vida de outros. É tão interessante que quando, né, Isaías, um dia Deus falou para ele: olha, eu vou ministrar sobre vergonha, eu quero que você ande pelado. Isaías andou pelado porque ele ia ministrar ao povo sobre vergonha. Então muitos de nós carregam a própria mensagem, né? Vivemos, passamos por ela, não existe. E eu acho que eu não conseguiria ser uma mulher que prepara sermões longe da sua própria vida, longe daquilo que vive, não combinaria comigo, preferi estar sentada. Mas eu acredito muito na unção que vem com a autoridade daquilo que vivemos. Porque ontem mesmo eu estava lendo a palavra dizendo assim: olha, que se você for um grande estudioso da palavra, talvez você erre na prática. Você precisa ser um estudioso e um praticante daquilo que você vai viver. E às vezes a gente não tem meios de viver na prática a palavra, mas Deus nos coloca em lugares específicos para isso. Deus vai usar lugares e pessoas para fazer, né, para viver essa palavra. Enquanto eu escrevi essa palavra e estou aqui, Deus me colocou algo muito forte para falar para vocês, que existe nessa noite um óleo de cura muito grande. É tão controverso as coisas de Deus, né? Nós vivendo o luto de algo que se foi, e Deus falando: mas eu tenho óleo de cura para aqueles que ficaram. E eu estava questionando muito a Deus nos primeiros dias, né? A gente não questiona, a gente pergunta assim: saiu da minha boca o que eu jamais imaginei que ia sair. Eu falei assim, no meio da dor: por quê? E tanto que eu prego que a gente perguntar para quê, né? Mas no meio da dor, as impurezas vêm para fora. No meio da dor, as nossas dúvidas, as nossas mazelas vêm para fora. E aí Deus falou assim comigo: filha, essa não é uma pergunta boa. Você precisa perguntar: para que eu fiz isso? Existe um propósito. Eu postei nas redes sociais essa semana, eu postei uma frase que diz assim: a unção, ela te separa, mas é a dor que vai te preparar para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E é tão interessante que as pessoas realmente, elas eram separadas para viver algo para Deus. Separadas do bando. Você já viu, talvez você esteja vivendo esse momento que você se sente tão sozinha, mais do que nunca, né? Esse ano tem sido um ano de muita solidão. Eu conheço pessoas que se mudaram para Criciúma no meio dessa pandemia, pessoas que se mudaram para outras cidades, tiveram que ser remanejadas, né? Movidas através de trabalhos, de tantos outros motivos. E às vezes elas vêm falar comigo falando assim: meu Deus, eu estou num lugar que eu não conheço, perto de pessoas que eu não posso construir um relacionamento, porque as pessoas hoje estão fechadas para construir relacionamentos, ainda mais nessa situação. Foi tão interessante que a Bela está estudando numa turma nova esse ano, na escola, e eu com o coração de mãe fiquei tão apertado. Eu falei: ai Deus, será que ela vai fazer amizade e tal? E no meio da turma surgiu uma amiga muito especial com o nome de Isabelle. Ela é Isabela, minha, e o nome da menina é Isabelle. E a Isabelle tem sido para a Bela um presente.
uma amiga fiel dentro da sala de aula num processo difícil. É engraçado que a gente acha que as lutas das crianças são menores que as nossas. Não são. A dor de uma criança dói tanto quanto a sua, dor emocional, dor física. Às vezes a gente ignora. E aí eu fiquei tão feliz com essa amizade nova, que eu falei assim: filha, convida a Isabelle para vir na nossa casa. A mamãe vai chamar a mãe dela e nós vamos combinar. Só que no meio de tudo que aconteceu eu esqueci, mas a minha filha não esqueceu. E ela chegou em casa falando assim, muito triste: mãe, eu estou arrasada. Aí eu falei: por quê, Bela? Eu convidei a Isabelle para vir na minha casa, mas ela disse que enquanto o coronavírus não passar, ela não pode. Ela falou assim: esse coronavírus é muito chato. Eu falei: é verdade, é muito chato. E aí a gente percebe que as pessoas têm medo de se relacionar hoje em dia. O tempo está propício para estarmos sós, para nos fechar com poucos. E isso fala muito de separar. Separa do bando. Todas as vezes que Deus ia fazer algo com alguém, Ele separava do bando. Quando Ele pegou Paulo, ele achava que era um homem de Deus. Paulo perseguia os cristãos. Mas às vezes a gente olha numa perspectiva: ai, que errado. Mas não, Paulo era muito, muito temente a Deus. Paulo amava o Senhor. Mas Paulo estava preso numa religião. Quantos de nós estão presos numa religião e matamos pessoas com a nossa língua, com a nossa boca, com o nosso julgamento? Quantos de nós perseguimos pessoas? E a Bíblia diz então que Paulo, ele está indo para Damasco para fazer mais perseguições. E ele então cai, né? Ele cai em si ali, ele fica cego por alguns dias. E é tão incrível que aqueles homens que estavam com Paulo naquela experiência são separados dele por uma coisa: eles não ouviram, não tiveram a experiência que Paulo teve. Algumas experiências que você tem com Deus vão te separar do bando. As pessoas não vão entender, vão falar assim: está tão estranha. É Deus te separando. Você está entendendo isso? Deus vai separar você de algumas coisas. Deus vai, isso é impressionante. Até nos separar de pessoas especiais, que a gente ama muito, mas elas não devem estar na nossa vida naquele momento. E isso causa muita dor. Porque muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo. E em Atos 6, os discípulos fazem uma coisa que me chama muita atenção. Os 12 chegam, vem a situação da igreja crescendo. Atos 6, a igreja está crescendo. E eles tomam uma decisão: olha, não é sábio que nós sirvamos as mesas, que nós estejamos aqui servindo as viúvas. É sábio que a gente coloque o nosso coração na palavra, que nós nos dediquemos. Eles falam só que nós sejamos separados para algo. E é isso que Deus está fazendo nesses dias. Deus está te separando para algo. Mas você vai dizer assim: mas eu sempre fiz isso. E Deus está falando assim: pois é, até aqui você fez isso, agora eu quero que você faça diferente. E é por isso que são dias que nós precisamos ouvir os céus e ouvir o que Deus está falando para mim e para você. O que Deus está falando para você nesses dias? Debaixo de que palavra você está caminhando? Eu quero te fazer uma pergunta: você está caminhando? Debaixo de que unção, de que palavra você tem caminhado? É uma pergunta do céu hoje para nós, para a gente parar para pensar. E a unção nos separa, o propósito de Deus nos separa, mas a dor, ela nos prepara. Davi, após a unção, né, perante os irmãos, ele teve as circunstâncias da sua vida totalmente mudada. A unção, ela tem o poder de mudar as circunstâncias. Eu lembro uma vez nós estávamos estávamos ajudando a escola do clamor lá em Belo Horizonte, ajudando como coordenadores da escola. Eu acho que era 2010, eu não me lembro. E veio uma palavra sobre nós muito forte, uma palavra dizendo que Deus ia levantar eu e meu marido na frente de um exército, que nos via na frente de um exército, multidão de homens e mulheres, para um tempo que estava por vir. E eu achei aquela palavra tão forte, tão linda, apesar de achar que seria tão impossível disso acontecer. Nós não tínhamos visibilidade nenhuma, éramos dois. E ainda vivíamos no presídio, vivíamos nas zonas de prostituição, ministrando. Nós não tínhamos uma igreja bem localizada. Tudo que o mundo ditaria assim, para que fosse, nós não tínhamos.
E foi tão interessante que após essa palavra, a nossa vida começou a mudar radicalmente. Aí você vai dizer, uau, mudou para melhor? Não, mudou para pior. Circunstâncias adversas começaram a acontecer na nossa vida. E eu comecei a observar que toda aquela pressão, que toda aquela situação difícil estava nos preparando para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Deus deu uma palavra e o tempo da preparação começa. É interessante que eu estava analisando que a unção que desce sobre nós, o chamado de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele tem para você, Ele muda o nosso externo. E tem mulheres que caminham aqui na igreja, é tão lindo ver o crescimento delas, elas começam entregando pouco para Deus, daqui a pouco elas estão desesperadas por mais do Senhor, e daqui a pouco nascem as mudanças, que todos podem ver. Aquelas mudanças que já eram internas, mas que não tinham se exteriorizado ainda. Aí você observa, uau, que maturidade, que crescimento. E é isso que a unção faz, ela movimenta a sua vida. E é o que nos faz pensar que todos nós vamos passar por dor e sofrimento. Essa situação que passou na nossa casa, ela mudou muita coisa dentro de mim, que eu ainda não consigo mensurar o tamanho da mudança. Mas eu consigo falar algumas pequenas coisas que eu percebi. Eu sempre tive uma fé, desde que eu me converti, antes da conversão, quando eu era pequena, eu fui ensinada que se você servisse a Deus e você andasse com o Senhor, nada de ruim ia acontecer na sua vida. Porque lembra da oração? Livrai-nos do mal, amém. A oração lá em casa, com as minhas filhas é: Deus te guarde, te abençoe, te livre de todo mal, em nome de Jesus, amém. Todas as noites. Então, eu sempre pensei que Deus, Ele ia impedir que nós passássemos pelo sofrimento e pela dor, porque nós estávamos confiando no Senhor. Mas, se isso fosse verdade, então, nós estaríamos vivendo uma vida com Deus por interesse, não por amor. Nós estaríamos nos relacionando a um Deus que nós mesmos fizemos, que é o Deus que faz tudo o que eu quero, que me guarda e me abençoa, e eu sirvo a Ele do jeito que eu quero. A verdade é que Deus não é o teu servo, Ele é o teu Senhor, Ele é o Senhor de tudo. E quando eu proferi a palavra confiança, eu pensava assim, claro, eu confio em Ti porque tudo vai dar certo. A verdade é que pode dar tudo errado aos meus olhos, mas mesmo assim eu confio, porque Ele está no controle disso. Ele está no controle de todas as coisas. Situações que você não explica, por exemplo, uma família que nasce uma criança com alguma síndrome, alguma situação, aquela família se questiona: Senhor, mas o que nós fizemos? Existem sofrimentos e dores que não são explicados para nós. Nós só precisamos confiar em Deus. Outro dia uma mulher me chamou que o bebezinho dela nasceu com um problema cardíaco gravíssimo. E é o primeiro bebezinho, ela ama de todo o coração aquele bebê, os sorrisos, os videozinhos. E eles estão na fila para uma cirurgia. E essa mulher é serena, essa mulher ministra na minha vida. E eu pergunto sempre, como que está o bebê? Como que está? E ela só tem palavras de bênção. Só existe uma resposta para isso: alguém que confia em Deus. Alguém que está caminhando num lugar que eu desconhecia. A dor, ela te dá um propósito e ela te lança no seu chamado. Sabe, existe um convite no meio da dor que está escondido nas Escrituras. Eu queria que você abrisse aí, Isaías 43, versículo que um dos capítulos que a gente ama ler. Isaías 43. Diz assim: mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, e ó Israel, assim diz aquele que te formou. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, e você é meu. E quando passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. E quando atravessar rios, não se afogará.
E quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Existe um segredo aqui nessa palavra. O segredo fala assim: quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, deixa eu falar uma coisa para você: você vai passar, você vai caminhar nesse lugar. Ele está falando: o terreno é incerto, o fogo é avassalador, mas você vai passar. Ele está falando assim, ó, não paralisar. Quando você passar por essas situações, ele fala aqui: quando você passar, eu estarei com você. A Bíblia é clara em dizer que Deus não está com aqueles que retrocedem. A alegria do Senhor não está no retrocesso, está no avanço. E uma das piores coisas para avançar depois da perda, depois de um luto, depois do medo, depois de você perder algo precioso na sua vida, é você avançar, porque você quer ficar paralisado naquele lugar. Mas a Bíblia é clara em dizer que você vai passar. Quando você passar. E essa palavra veio muito forte no meu coração. E é tão interessante que antes do falecimento, antes da notícia, num período de oração, Deus me mostrou quando Jesus se entregou, morreu, antes de ele ressuscitar, como que ficaram os discípulos. E depois que Jesus ressuscita, mesmo assim Jesus não ficou com eles. Jesus ressuscitou, mas não ficou com eles. Jesus deu algumas instruções específicas, mas não ficou com eles. Jesus foi para estar com o Pai. E aí o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração sobre isso. Sobre estarmos com saudades, mas mesmo assim, vivendo o nosso propósito, o chamado de Deus para a nossa vida. E Jesus passou por isso quando João Batista, que era muito amigo dele, foi morto. É tão interessante que em Mateus, não precisa abrir 14, 12, os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele, enterraram João Batista e falaram para Jesus: ei, o teu amigo, João, ele está morto. Aquele que veio preparar o caminho, aquele que tinha o mesmo chamado, aquele que estava conectado. E a Bíblia diz que Jesus fez algo que nos ensina. Olha que interessante, eu vou ler para vocês. Os discípulos de João vieram e levaram o corpo e o enterraram. Depois foram e contaram a Jesus o que tinha acontecido. E quando Jesus ficou sabendo o que tinha acontecido, saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar onde não tinha ninguém. Quando a multidão soube disso, deixou os povoados e o seguiu por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve muita compaixão do povo, curou os doentes e os enfermos. Jesus foi estar num lugar a sós, no tempo do luto, no tempo da perda. Fique sozinho por um tempo, é importante para você. Só que não se esqueça. A Bíblia diz que a multidão não pôde ir por barco, ela foi por terra, ela chegou para Jesus. Jesus falou: eu não posso paralisar a minha vida pela dor, eu preciso prosseguir. Sabe o que Deus está falando para você? Prossiga. Algumas mulheres que estão aqui hoje, enquanto nós ministrávamos, eu via isso claramente, mulheres paralisadas na dor. Você não consegue mais, a dor parou você. Você diz: como que eu vou prosseguir depois disso? E Deus está falando para você: prossiga. E no meu caderninho, que eu já digo que esse caderninho aqui tem um manto. Tem um manto nesse caderno. Caderninho que eu tenho anotado muitas coisas durante a oração. Eu quero te encorajar a fazer isso. Que você possa ser uma mulher de oração. E não deixa passar batido aquelas coisas que no meio da oração vêm sobre você. Escreva. Escreva. E algo que eu escrevi no dia 2 de janeiro desse ano, num daqueles meus períodos de me retirar e ficar com Ele. Deus já estava preparando o meu coração, porque o título do que eu escrevi, eu coloquei um título: são dores necessárias. Algumas dores são necessárias. A dor faz parte do processo de construção de Cristo em nós.
Porque se você for olhar Isaías 53, ele era um homem de dores. A dor faz parte do processo de todos aqueles que buscam o Senhor. Você quer ser aprimorada? Experimenta passar por processos de dores na sua vida. Só que eu aprendi que a mesma água que amolece a batata pode endurecer o ovo. Depende do que está dentro de nós. Às vezes a mesma dor que melhora alguém, que prepara alguém para a próxima batalha, é a dor que paralisa o outro, que não deixa ele mais seguir. A mesma dor que amolece o coração, que leva a pessoa a buscar mais a Deus, é a dor que talvez vai endurecer o coração do outro. A água quente está aí, escolha quem você é. Eu não sei você, mas eu nunca passei um tempo de tanta angústia como esse tempo de agora. Eu não sei se você sente angústia no ar, no mundo, a tristeza das pessoas. Não tem mais alegria nas praças. Você vai ver que não tem mais uma alegria. O mundo está em trevas terríveis e Deus está falando: eu preciso que vocês sejam luz numa hora como essa. Se permitam ser moldados por essa dor. E eu anotei que a dor faz parte do processo. Eu queria muito que você abrisse Marcos 8:31 e que você anotasse na sua Bíblia, você fizesse um grifo nessa palavra. A Bíblia diz, para te dar um pano de fundo dessa palavra, que Jesus fazia muitos milagres. Jesus estava fazendo coisas maravilhosas. Surdos estavam ouvindo, cegos estavam enxergando, mortos estavam ressuscitando. Jesus estava restaurando relacionamentos. Jesus estava colocando as mulheres no lugar certo. Jesus estava dando dignidade às mulheres. Coisas maravilhosas estavam acontecendo. Para a multidão, o Senhor falava daquelas parábolas incríveis. Mas Ele chamou os discípulos à parte, em Marcos 8:31, e é tão interessante quando você lê Marcos. Marcos é o primeiro dos evangelhos que foi escrito. A princípio, Mateus, Lucas e João foram escritos com base de Marcos. Marcos foi o primeiro que escreveu, que decidiu escrever. E aí, Lucas, Mateus e João decidiram também incluir algumas coisas que eles estavam juntos, mas Marcos não estava. Você já pensou? Se você for escrever sobre a biografia de alguém que passou pela sua vida, né? Eu tenho uma perspectiva, você tem outra perspectiva, o outro tem outra. Então os evangelhos, você vai ver que eles se completam. Mas quando você lê Marcos, quando você está estudando Marcos, você está pegando o cerne do evangelho, aquilo que é puro, derramado, porque Marcos foi o primeiro a escrever. É por isso que algumas coisas só tem em Lucas. Você vai falar ali de Isabel e Maria, está lá em Lucas. Porque Lucas era médico, né? Tinha muita instrução. Lucas começou então a escrever. E Marcos fala sobre esse momento que eu achei tão lindo, que está em 8:31, que diz assim: então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto ele falava abertamente sobre isso com os discípulos, a Bíblia diz que ele falava abertamente. Ele não falou em parábolas, ele não falou escondendo, ele falou abertamente. Você já viu quando alguém vai falar algo com você abertamente? É claro, isso quer dizer assim, é muito claro, é amplo o que ele está falando. E eu imagino a cara de Pedro ouvindo aquilo. Pedro imaginando: como assim morrer? O cara que vem salvar todo mundo, como que o cara que salva morre? Porque na cabeça de Pedro, Jesus vinha para tomar o reinado romano, ia tirar lá aquele homem perverso de lá, ia tomar posse, ia arrumar tudo, ia ficar tudo bem. Nós não somos diferentes de Pedro, porque eu escrevi para o Senhor como que eu queria que fosse a cura da Teresa. Eu falei: mais 20 anos, com 80 anos, não, com 90 anos você pode levar ela. Eu comecei a costurar para Deus: olha, sabe porque a Vitória vai casar, eu quero que ela esteja lá. A Bela vai fazer 15 anos, eu gostaria muito que ela estivesse lá também. Senhor, algumas coisas vão acontecer na minha vida que a Teresa orou. Deus, como que ela não vai enxergar o que ela orou? Senhor, e eu comecei a dizer para Deus: Deus, me dá mais uma chance.
Eu estava igual Pedro, olhando para o Senhor, e a Bíblia diz aqui, ó, enquanto falava abertamente sobre isso, com os discípulos, Pedro, você pensa, coitado de Jesus, está doido. Pedro chamou de lado, e o repreendeu por dizer tais coisas. Pedro teve a ousadia de chamar Jesus. Jesus, dá licença pessoal, só um pouquinho. Jesus, vem cá, que é isso, Jesus? Como é que é assim que tu vai morrer? Como é que é isso? Jesus se virou, olhou para os seus discípulos. Aí Jesus, ele não dá uma escondida, ele pega. Jesus se vira, Pedro chamou a parte, né? A Bíblia diz que Jesus se vira, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Disse ele, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não na perspectiva de Deus. E depois chamou a multidão e os discípulos, e agora ele fala com a multidão e para os discípulos, e disse, e se alguém quer ser meu seguidor, quer andar após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se você se atentar a pegar a sua própria vida, você vai a perder, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, e por causa das boas novas, a salvará. E ele diz mais, e que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Sabe de uma coisa, Deus falou assim comigo, nesses dias de oração, arreda-te de mim, Satanás, porque você só cogita das coisas da terra. Eu tenho os pensamentos que são mais altos que os teus. Eu conheço o amanhã que tu não está vendo. Eu conheço. E uma das coisas que a dor faz é reposicionar você dentro de um evangelho verdadeiro. E Jesus te faz uma pergunta, esse é o verdadeiro evangelho, quando você entrega a sua vida para mim, quando você confia que os meus planos, ainda que você não entenda, ainda que te causem dores, ainda que você pense, meu Deus, e agora? Você confia que eu estou no controle deles. E eu estava num questionamento, Deus, ele é tão perfeito. Vou dizer uma coisa para você, Deus, ele é provedor de remédios, ataduras e feridas na hora certa. Ele é provedor. Se você caminha com ele, ainda que você seja ferida no meio desse processo, através das dores, ele vai providenciar a atadura correta para você. É tão interessante que eu estava meditando muito naquela palavra, que aquele homem samaritano está caído no chão, ele tinha sido roubado, salteadores tinham pego ele estava todo machucado, e um daqueles homens para ajudar, e coloca óleo nas suas feridas, coloca vinho, e leva ele para uma hospedaria. Olha que lindo isso, quando você está machucado no meio do caminho, com as dores, com as injustiças, Deus pega você, ele coloca o remédio certo na sua ferida, e te leva para um lugar de descanso passageiro. É uma hospedaria. Hospedaria é para a gente morar? É passageiro. Existem algumas hospedarias que Deus vai levar você, para você ser curado, para você ser atado, ser protegido, mas vai passar, porque você vai se levantar desse lugar e correr para a sua casa, para o seu destino e para o seu propósito. E uma coisa aconteceu, antes de a Teresa ser entubada, eu estive no hospital orando por ela, e eu lembro que ela já estava de prona, de bruço, com um respirador, e eu pude conversar com ela. E eu lembro que eu peguei um óleo que eu trouxe, e eu passava aquele óleo nas costas dela, e eu comecei a orar e profetizar. Deus, esse óleo vai trazer cura, esse óleo vai trazer restauração, esse óleo vai curar ela. E aí sim, eu vi as lágrimas dela chorando assim, e eu orando muito, crendo, eu estava toda com aquela roupa, e orando. E depois que todo desenrolar da situação, eu fiquei com uma dor nessa situação. Eu falei, Deus, eu orei, eu fui lá, e o Senhor não fez. Eu também não vou orar por mais ninguém, eu não estou acreditando. Como que a gente ora pelas pessoas e elas não são curadas? Eu ainda estava com a perspectiva terrena. Eu estava com a perspectiva do inimigo, que é só uma perspectiva aqui.
E aí uma intercessora muito preciosa para mim, lá de Belo Horizonte, até ela escreveu um livro, a Sandra, Pôs os Meus Pés sobre a Rocha. Eu tive a honra de fazer o prefácio do livro dela, tem ali na lojinha. Ela me mandou uma mensagem, ela falou: ô Vivi, eu estava limpando aqui minha casa, fazendo meus afazeres, mas eu preciso te falar algo, estava orando por você. E ela disse assim, e eu vi Deus te dando autoridade para curar pessoas. Eu comecei a rir na hora, ouvindo o áudio. Falei, Aí eu pensei, autoridade para curar. Que boa hora. E aí ela falou, e outra coisa, Deus me mostrou que você não está querendo orar por mais ninguém. Não sabia de nada. Só que, e ela foi ministrando ao meu coração, falou, Deus está te derramando sobre você uma autoridade nova de cura, porque Deus levou a Teresa pela soberania dele, Ele queria levar ela, mas vai ter muitas pessoas curadas através da tua mão. Na hora que eu recebi aquilo na minha ferida, vinho, azeite, aquela dor saiu na hora, e Deus falou assim comigo, eu só derramo autoridade nos tempos de dores. Então se você caminha com Ele, vai chegar uma atadura na sua vida e um curativo na hora certa e na medida da sua ferida, do seu questionamento. E aí eu escrevi, Jesus falou, será necessário as dores, será necessário ser rejeitado. Como a gente sofre no meio da rejeição, mas Ele falou assim, será necessário. Será necessário perder relacionamentos, como a gente sofre, mas será necessário. Será necessário sofrer dores. A dor tem sido minha amiga, eu escrevi, nem sabia eu. Ela me torna parecida com Jesus, ela transforma todo o orgulho do meu coração em verdadeira humildade. Jesus repreendeu Pedro duramente, quando Pedro tentou convencer Jesus, que essas dores não seriam necessárias. Quantas vezes nós queremos ir para Deus e dizer, Deus, essa dor não é necessária, não me faça passar por isso. E Deus olha para você e diz, essa dor é necessária, porque essa dor vai conferir a autoridade que eu quero te usar para curar outras vidas. A perspectiva de Deus nos abençoa. E é por isso que Ele pede para que a gente olhe para os caminhos dEle, que são mais elevados do que os nossos. E eu achei um caderno antigo da Teresa na segunda-feira, que ela escreveu algumas situações que ela enfrentou na vida dela. Eu não publiquei, não vou publicar porque são muito pessoais. Mas ela falou assim, ela falou de uma dificuldade, olha, eu agradeci tanto a Deus porque aquilo estava escrito. Ela falou assim, eu passei por isso. E ela falou assim no final, graças a Deus por isso, porque eu me transformei em uma outra mulher. E era como se Deus desse um recado para mim, isso vai transformar você em uma outra mulher. Esse tempo de luto, esse tempo de dor. Andar com Deus não te privará de viver dores. Eu vou repetir, andar com Deus não vai te privar de viver dores, mas vai te dar força necessária para você passar pelos fogos, passar pelas muitas águas, passar por situações adversas. Nós poderíamos passar dias aqui falando de testemunhos de pessoas que através da dor e do sofrimento tiveram as suas vidas transformadas. Só que eu quero me ater a te falar uma coisa, se você andar no meio do fogo, escolher não estar paralisada, mas caminhar mesmo na dor, algumas coisas vão acontecer na sua vida. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso. Algumas coisas peculiares vão acontecer com você se você não desistir. O pessoal perguntou pra gente, né, como que a gente enfrentou tudo. E é tão interessante que eu tenho uma personalidade de fuga nesses momentos. Me dá vontade de fugir quando o confronto da dor, né? E não só eu, acho que todos nós queremos um analgésico, queremos alguma coisa para tirar a dor, a gente não quer enfrentar a dor. Eu lembro que durante 50 dias de UTI da Teresa, eu não fui nenhuma vez na casa do meu sogro, porque eu não conseguia chegar lá e não ver ela lá. Mas, quando tudo aconteceu, o Senhor me deu uma palavra, filha, enfrenta de frente esse gigante, você vai ter que precisar enfrentar, e te dê a oportunidade de chorar tudo que tu precisa chorar, e de vivenciar tudo que tu precisa vivenciar nessa hora. Então eu não me neguei nada.
Eu não me neguei a nada. Eu lembro que eu fui na pia, eu fui no fogão dela, eu fui no quarto dela, eu fui na sala de oração dela, e ali eu fui me desmanchando, chorando, gritando, e gritando mesmo, com muita dor. Eu fui entrando nesses lugares. Deus falou: entra neles, porque eu estou contigo. Esse fogo vai te purificar, esse fogo não vai te matar, esse fogo não é para destruição. E eu fui passando por ele, passando por cada situação. A primeira coisa que acontece com você quando você escolhe passar, não paralisar, a voz de Deus vem sobre você. Primeira coisa, você não vai ficar sem ouvir a voz de Deus. E a prova disso é que em Josué 1, não precisa abrir para a gente ir mais rápido. Olha o que acontece. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué: depois que Moisés morreu, a voz de Deus veio a Josué. Você pode observar, não é difícil de entender que muitas pessoas tiveram suas vidas transformadas através da morte de outra pessoa. Aquela pessoa foi uma semente. E ainda ele diz o seguinte: meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo esse povo para uma terra nova que eu estou levando vocês. Ele não disse assim para Josué: ei Josué, chora, ei Josué, para. Ele não falou, Josué, aquele a quem tu amas, aquele que é uma referência para você, aquele que você aprendeu tudo o que você sabia, ele morreu. Mas eu estou te dizendo assim: seja forte e corajoso, porque eu tenho uma terra, eu tenho territórios novos para você adentrar. Deus está falando para algumas mulheres aqui: teu casamento acabou, você foi abandonada, traída, largada. Outro dia tem uma mulher que congrega com a gente, um dia eu quero trazer ela aqui para falar um pouco. Ela tem uma filha especial que nasceu, eu acredito, com paralisia cerebral, eu acho. E ela ficou um ano dentro da UTI com essa menina. Gente, imagina, nós ficamos 50 dias nessa situação, imagina um ano dentro de uma UTI, com uma criança. E ela falando comigo, no meio desse processo, o marido dela não aguentou, arrumou uma namorada, deixou ela, e ela com a menina. Outro dia ela veio me abraçar da força. E ela me abraçou e falou: te entendo, Vi, fica tranquila, vai passar. A serenidade de alguém que conhece o sofrimento de perto. E eu fiz uma pergunta para ela, eu falei assim para ela estava me contando que a menina está tendo agora várias crises de convulsão, assim, o tempo todo. E eu falei: como que tu conseguiu vir no culto? Ah, que tem uma pessoa cuidando dela lá. E eu falei: como que tu dorme? Não durmo há muitos anos. Mas ela assim: mas está tudo bem. Sabe por quê, Vivi? Deus dá a medida certa para a gente passar pelo fogo e pelos vales. A voz de Deus vem sobre a vida de Josué numa hora difícil. Talvez a gente ia dizer: Deus, mas agora não, agora é hora de respeitar o luto. Deus está falando: eu quero que você avance, eu quero que você siga, eu quero que você levante agora, pegue esse bastão na mão que caiu no chão e carregue um legado que é seu. Eu estava lá triste, terça-feira Deus falou: te levanta, faz uma comida para a tua família. Seja a Teresa que vocês perderam, seja essa mulher que cuida da família, que não desiste, essa mulher guerreira, seja essa mulher. Todo dia eu estava assim: ai, estou atrasada, não vou no mercado. Ai, já viu como a gente gosta de reclamar? E uma coisa, gente, que eu não suporto, mas agora eu amo, em nome de Jesus eu amo ir no mercado. Eu estou dizendo para mim mesma: eu amo ir no mercado, eu adoro ir no mercado. Mercado é uma coisa maravilhosa. Aí hoje, eu vinha para cá, não tinha nada em casa. Deus sempre passa aquela mensagem para meu marido, aquela mensagem motivacional. Rosca, manteiga. Coitado, se ele fizesse aquele vídeo da mensagem motivacional, era só lista de mercado. Não ia motivar ninguém. Aí, não, eu mesma vou. Eu tinha que me arrumar para vir para cá, a palavra não estava totalmente pronta ainda. Mas eu fui no mercado. Quando estava lá no meio daquelas cebolas, no meio daquele tudo, aquele mercado que eu amo, tá no mercado. Deus falou comigo. Deus falou assim comigo: filha, estou abrindo um novo tempo na sua vida. Como esposa, como mãe.
Parece que a Teresa não me influenciou tanto quando ela estava viva como na morte dela nesse tempo. E Deus permite dores e perdas como passagens e mudanças para a nossa casa, para a nossa vida. Às vezes uma coisa que você não suporta fazer, Deus vai fazer você fazer e amar isso. Sabe por quê? Faz parte do seu destino, do seu propósito. Olha que interessante, a voz de Deus veio nesse momento. Segundo, a dor estabelece um novo tempo. Essa dor falou assim: agora Moisés, te levanta, porque agora você não está mais atrás, te coloco à frente de um exército e você vai conquistar uma terra. Eu senti tanta responsabilidade nesses dias, e mais do que nunca nós precisamos ser uma mulher que deixa um legado, mais do que nunca. Deus está levantando algo, Deus está fazendo algo novo na terra, através da vida das mulheres. A dor estabelece um novo tempo. Por favor, não se esqueça disso, que a dor estabelece um novo tempo na sua vida. Terceiro, a estação da conquista chega. Você pode observar que às vezes são períodos de dores e de perdas, que algumas conquistas chegam para você sem você esperar. Você até chega a dizer assim, ó, uau, é um consolo do alto. Não, é que a dor te preparou para você estar vivendo algumas coisas. A dor tira de você aquele evangelho muitas vezes infantilizado, de que Deus vai fazer tudo o que eu quero. Você vai entender, ainda que Ele não faça o que eu quero a vontade de Deus para a minha vida, não importa. Eu quero viver a vontade de Deus. Quarto, Deus fala algo para ele no meio da dor: seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Outro dia eu estava conversando com uma moça, que ela perdeu o namorado. Gente, é tão interessante que parece que a pessoa vai morrer. Eu olhei para ela assim, eu tive a impressão que ela ia morrer. E aí eu falei para ela: calma, ele não é a tua vida. E eu estava lendo uma expressão num livro, até quero indicar esse livro aqui, se você puder ler, é Caminhando com Deus, através da dor e do sofrimento, do Timothy Keller. Se você está passando por momentos difíceis, lê esse livro. Não sei se tem na lojinha, mas depois eles trazem. Mas é um livro maravilhoso. E ele falou algo interessante, que muitas vezes nós fazemos de Deus que Ele faça a nossa vontade, que Ele é tudo a mim, e Deus vai dizer assim para você: e filho, é a minha vontade na sua vida. Eu lembro quando eu namorava o Thelma, já falei aqui, ele terminou comigo mais 5 vezes. Me fez sofrer horrores. Eu lembro que eu vomitava, fazia um escândalo quando ele terminava comigo. Eu disse, Aí eu acho que ele gostava tanto do meu show que 5 vezes ele queria terminar. Na última vez a minha mãe falou: cheguei chorando. Se eu estiver chorando por aquele magrelo, tu não chora. Minha mãe falou: quando ele terminar contigo, fica feliz. Eu falei: não, mãe, não, porque ele quer show, filha, ele quer festa. Aí eu lembro que 3 dias depois ele apareceu: não, eu acho que é de Deus. Ainda usava Deus ainda. E tal, e eu bem bobinha voltava. Aí, pois ele quis terminar de novo. Chegou um belo dia, ele falou assim: nossa, tu conhece a história de José, do Egito? Eu falei: conheço. Então, aconteceu primeiro uma coisa muito ruim, para depois acontecer uma coisa muito boa. Eu falei: é verdade, então vai acontecer uma coisa ruim agora, mas que vai ser uma coisa muito boa depois. Eu falei: meu Deus. Então, é que estou terminando contigo, acho que nós dois não tem nada a ver. Eu não tenho convicção do meu amor, eu acho que eu não te amo. Gente, eu lembro, eu falo assim, sabe a época das borboletas no cabelo? Eu estava com 2 assim, ridícula. Aí eu me olhei no espelho do carro com aquelas 2 borboletas ouvindo aquilo. Eu tirei as borboletas bem em paz, assim. Desmanchei meu cabelo, a festa acabou, né? E aí, quis vir o choro, quis vir vontade de vomitar. Aí eu falei assim: não, tudo bem, verdade, eu acho também que eu estou sentindo a mesma coisa, mas não queria te falar. Aí eu falei assim: mas aqui, eu quero te agradecer pelo teu namorado maravilhoso, um homem maravilhoso, obrigada
pelo tempo que a gente esteve junto, que Deus te abençoe. Então ele ficou sem entender, não, mas espera aí, vamos conversar. Eu falei, não, agora não tem mais conversa, agora acabou, não acabou? Aí eu lembro, ele disse, vou te levar em casa, ligando o carro. Eu falei, não, querido, daqui para frente, eu e você não temos mais nada, quem cuida de mim sou eu. Bati a porta, tchau, Deus te abençoe, feliz. Na outra esquina, eu fui para casa com medo. Mãe, mas tu chorou perto dele? Eu falei, não dou 24 horas, sua mãe. Experiência. Naquela mesma noite já começou. Não, porque vamos conversar, né? Mas por que tu não estava mais gostando de mim? Gente, resumindo, na outra semana, conversou com os meus pais, veio com a aliança, dali 6 meses a gente estava casando. Eu descobri uma coisa. Só que nesse inteirinho, que eu queria realmente falar, é que eu nunca tinha conseguido entregar ele para Deus. Ele sempre vinha com esses términos e eu dizia, não, Deus, não importa, você tem que ver aleijado, o que for, eu quero, sabe? Não, eu quero é Ele, não vejo outra pessoa na minha vida. E Ele era um Deus para mim. Porque eu não queria a vontade de Deus, eu queria a minha vontade. Eu era o meu Deus. E aí, naquela noite, no tapetinho da casa da minha mãe, sabe aqueles tapetes todo, esses artesanais de retalho? Eu fui para o banheiro, que era o lugar que eu tinha de mais privacidade, me joguei no chão e falei, Deus, chorando, que seja feita a tua vontade, não a minha. Se o Senhor disser que não é o termo que o Senhor tem para a minha vida, eu aceito, eu quero a tua vontade, eu não vou mais manipular, fazer as coisas do meu jeito, eu quero a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita, que nós estamos completando esse ano 21 anos de casamento. Mas eu tive que chegar num lugar de dizer assim, Deus, não é a minha vontade, é a tua vontade. Eu estava estudando que quando a gente fala assim, eu glorifico a Deus, a gente tem um linguajar evangeliquez bonito, não é? Ai, glória a Deus. Quando você fala assim, glória a Deus, quando você fala eu glorifico a Deus, você está falando assim, uau, que coisa linda que Deus fez. Quando você fala assim, eu glorifico a Deus por isso, que obra linda que Deus fez. Eu estou colocando a Deus no lugar mais alto. Glória a Deus. Você não tem noção do que é glória a Deus. Quando a Teresa faleceu, Deus falou assim para mim, me dá glória no meio da dor. E eu falei, Deus, como que eu vou olhar para essa situação e dizer, glória a Deus, que lindo que o Senhor fez, que obra maravilhosa que o Senhor fez. E Deus falou assim comigo, dá glória a Deus, porque é uma obra maravilhosa, ela está comigo, ela está nos meus braços, está na minha vontade. Nos meus olhos, isso aqui está lindo. Dá glória, não porque você está vendo, mas porque você confia em mim. Então dar glória a Deus no tempo bom é muito fácil, mas saiba admirar até aquelas obras que você não entende que Deus está fazendo. Né, Dani? Aquelas obras sem resposta. Dani tenta engravidar tantos anos, passando por situações médicos. Só Deus sabe os frutos dessa dor, sem resposta. Quantas mulheres sem resposta, e Deus está falando aí, não olha para o útero vazio, não olha para a falta de resposta, olha para mim no meio desse fogo ardente que está queimando. Você verá o Senhor de uma forma totalmente nova. Isaías 6 diz assim, que Isaías, no ano que o rei Uzias morreu, ele viu ao Senhor num sublime trono. No ano de perda, você vai ver o Senhor como você nunca viu. A Bíblia está falando aqui. E você se verá como nunca antes. Sabe por quê? Uma coisa o sofrimento faz. Ele te leva para uma fornalha de fogo ardente. 7 vezes mais aquecida. Só que quando a Bíblia fala de fogo, toda vez que você for olhar fogo, igual outro dia, tinha uma canção muito cantada, batiza-me com teu fogo, e batiza com fogo, e o pessoal achava que o fogo era no sapatinho do fogo, né? Quando falava isso eu me arrepiava, falei, Deus, batiza com dor e sofrimento, porque o fogo, ele é aquele que prova. O fogo, quando ele passa pelo ouro, ele não quer purificar o ouro, o fogo quer destruir o ouro.
Entende? Quando o ourives põe uma pepita de ouro no fogo, o fogo não está pensando assim, ó, ai, eu vou pegar só o que é bom. Ele quer destruir o fogo, o ouro. Só que Deus estabeleceu o ouro para que aquilo que é precioso nele ficasse mais puro no fogo, e só aquilo que não prestasse na vida dele fosse queimado. Foi algo que Deus criou. Eu e você somos preciosos para Deus. O seu valor não muda através da situação que você está vivendo. E Deus está falando assim, aquilo que é precioso, aquilo que é meu dentro de você, vai ficar cada vez melhor através do fogo. Mas aquilo que não é meu, vai ser queimado, vai ser destruído. Em Daniel diz que 3 homens entraram numa fornalha de fogo ardente, porque decidiram fazer a vontade de Deus. E uma das coisas definiu esses 3 homens, para terminar. Olha isso. Eles falaram assim, ó, nós vamos entrar nessa fornalha de fogo ardente, e Deus vai nos livrar. Mas, ainda que Ele não nos livre, nós não vamos adorar outros deuses. Uau! Ele está dizendo assim, eu não sirvo a Deus pelo que Ele faz, eu sirvo a Deus pelo quem Ele é. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles entram naquela fornalha 7 vezes mais aquecida. Os soldados que estão levando eles caem mortos porque é muito quente. Mas de repente, aquele rei começa a olhar e dizer assim, não foram 3 jogados dentro da fornalha, de repente tinha um 4º homem andando junto. Existem alguns processos de dores, momentos difíceis, que você vai ver Jesus andando com você de uma forma que Ele nunca andou antes do fogo. Você vai ver o 4º homem no meio de uma fornalha que você disse, mas eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Agora eu tenho experiências com esse Deus no meio do fogo. E a Bíblia diz algo interessante que aponta para o ouro. Olha só, aqueles homens foram amarrados, jogados dentro daquela fornalha. A Bíblia diz em Daniel, eu queria que você lesse na sua casa, que somente, eles não tinham cheiro de queimado, as roupas não foram chamuscadas, nada, somente as amarras deles foram queimadas. Somente aquilo que prendia você antes da fornalha é queimado, somente as impurezas, somente aquilo que não é para estar na sua vida. Aí você pergunta, que força que ela tem, né? É a força que só Deus dá. E Deus está falando comigo aqui hoje, que Ele vai dar força para homens e mulheres que estão me ouvindo. Deus vai começar a levantar você de um lugar que você já tinha desistido, para que você prossiga para o alvo, para que você prossiga para aquele lugar que Deus chamou você para prosseguir. A dor não vai te paralisar, a dor te dá um propósito, a dor te dá um chamado. A dor, ela não paralisa, mas ela nos melhora. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Quero orar com você. A dor te faz mais madura. Será que você pode falar com Deus agora? Expressar para Deus onde você está vivendo hoje. Pessoas que estão me ouvindo pela internet, que têm familiares que estão na UTI. Pessoas que perderam outras pessoas. Aqui no nosso meio, eu acho que está aqui hoje, tem uma mãe que perdeu a menina dela de 6 anos. Poucos dias. Sabe de uma coisa? A dor nos prepara para vivermos coisas em Deus, para vivermos o Evangelho verdadeiro, para sermos mais profundas, mais verdadeiras. Será que você pode falar com o seu Deus agora e dizer, Deus, eu não quero ser como Pedro, eu não quero me escandalizar com a dor, eu quero olhar para Ti, eu quero ter uma fé verdadeira, Deus, uma confiança absoluta. Tem mulheres que estão aqui que têm síndrome do pânico, mulheres estão me ouvindo, você tem síndrome do pânico, ansiedade, crises de ansiedade, depressão, porque você tem medo da dor, você tem medo do amanhã, você não consegue confiar em Deus. E quando Deus fala assim, seja forte, é porque vai ter momentos que você vai se sentir muito fraca. E Deus está falando, eu sou a tua força, eu sou a tua fortaleza.
Eu sou aquele que te ajudo quando você passar por tribulações, quando você passar pelo fogo, quando você passar por situações, porque você só vai passar. Do outro lado tem glória, tem unção, tem favor do céu sobre você. Aleluia. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai adorar a Deus de verdade. Pede assim: Deus, me dá uma confiança inabalável. Aquela confiança que o Senhor, se o Senhor livrar, você é Deus, se não livrar também é Deus. Uma confiança inabalável. Confia a tua família, os teus filhos a Deus. Será que você pode confiar a tua casa ao Senhor? O adore no meio disso tudo. Cante essa música que é uma verdade. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar? Adore a Ele. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. eu adoro. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a
Você está dando glória a Ele, ó. E o cante outra vez. A Ele a glória. Você pode glorificar a Deus. Pela obra dele na tua vida. Diga isso. Eu queria orar pelas pessoas que estão passando por perdas nesses tempos. Queria que levantasse a mão só quem perdeu parentes e amigos por esses tempos. Você pode levantar a sua mão, você está de luto. Isso. Você que está assistindo online, você pode levantar as mãos aí no chat. Você que passou por uma perda, está difícil para você. Nós vamos derramar óleo nas suas feridas hoje. A cura na medida certa sobre você. Aqui é aquela hospedaria, aquele lugar de cura e restauração. Se fosse em outros tempos, eu te chamaria aqui na frente, queria te abraçar, mas nós não podemos. Queria que pessoas colocassem a mão sobre você, mas nós não podemos. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, Ele está aí com você. E Ele vai tocar agora na ferida. Deus, em nome de Jesus, as milhares de pessoas que estão assistindo, que estão levantando as suas mãos no chat, as pessoas que estão aqui, existem dores necessárias, dores com propósito, mas são dores que só o Senhor pode arrancar e curar. Eu peço agora que a cura, eu peço agora que a atadura, que o óleo desça sobre as feridas nesse lugar aqui agora, em nome de Jesus, sobre você. Que fique só a saudade, mas a dor seja arrancada desse lugar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és o Consolador. Tu és o Consolador. Começa a arrancar a dor. Começa a dar propósito. Começa a dar destino para essas pessoas, Deus, em nome de Jesus. Jesus, nós vamos elevar o nível de adoração nesse lugar nessa noite. Está junto comigo? O nível de louvor vai subir nesse lugar de adoração ao nome dEle, porque Ele é digno, Ele é exaltado.
somente isso. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ele não fica, ele passa. Basta. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito A gente precisa entender o que Deus está falando. preste atenção, ó. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. E Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com
Para encerrar, eu sinto que nós precisamos cantar essa canção que eu vou cantar agora. Nós vamos cantar agora. Está no meu coração desde o início. Eu quero ser obediente à voz do Espírito Santo. Eu queria que agora você pudesse orar pelas pessoas que estão hospitalizadas. Se o Senhor prometeu que Ele ia derramar uma unção de cura, eu creio. Você crê? Você está enfermo aí? Se você está enfermo, coloca a mão na sua enfermidade. Começa a decretar cura. Nós declaramos a cura em nome de Jesus. Existem muitas famílias que estão em desespero, com familiares entubados na UTI, dentro dos hospitais. Nós vamos começar a declarar quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Eu conto com esse exército de mulheres. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Cante de novo. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Que mais? Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei.
inimigo quer nos tentar, dizendo assim, como falou para Jesus: olha, se você descer, se você se jogar desse monte, anjos vão te segurar. Ele vai dizer assim: teu Deus é de milagre, onde é que está o teu milagre? O inimigo quer calar a voz da igreja nesses dias, quer colocar ela numa escuridão, mas ele esqueceu que quanto mais escuro, mais ela brilha. Quanto mais difícil, a Bíblia diz que a igreja perseguida se fortalecia, ela crescia. A igreja, quanto mais pressionada, quanto mais perseguida, quanto mais sofrida, mais ela cresce, mais ela cresce, mais ela cresce. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Diga isso nos céus dessa cidade e aonde você estiver agora. Ó, Mesmo que eu não veja e não diga, sinta, diga. mesmo que eu não veja e não sinta, você não Declare para, isso. você trabalha. Declare. Você não para, você trabalha, Deus. Declare. Mesmo que eu não veja e não sinta, Mesmo. mesmo que eu não veja e não O que sinta, acontece? você não para, você trabalha, Deus. Você confia? Para, você trabalha, Você confia? Deus. Mesmo que eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não O que acontece? Você não para, você trabalha. Mesmo que eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não sinta, você não para, você trabalha, Deus. Você não para, você trabalha, Deus. Mesmo que eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não sinta, você não para, você trabalha, Deus. Você não para, você trabalha, Deus. Olha isso. Você não para. Olha isso. O inferno comemorou quando Jesus se entregou. O inferno comemorou a vitória. Ah, aquele Jesus. Mas domingo, passos firmes. Sábado, passos firmes. Jesus toma na mão a chave da morte. Ele toma na mão a chave da morte, é dele. Ele abre a sepultura quando ele quer. A chave está na mão dele, não está na mão do diabo. Aí o diabo olha para mim e para você hoje, tudo derrotada, né? Olhou para mim e disse: como que ela vai ministrar? Ela vai ficar toda... Sabe o que o inferno está vendo? Uma leoa rugindo! Não desista! Não desista! Não pare! Não pare! Não pare! Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estende as mãos para a tua casa. Vai. Eu sei que tem guerras lá naquele lugar. No nome de Jesus. Cante isso sobre a sua casa. Há poder no nome Cante. de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra Cadeias quebradas.
Profetize sobre a sua casa. Cadeias quebrar. Vai. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Ore. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Olha o que está acontecendo na tua casa. Ouço cadeias quebrando. Lá na tua casa. Ouço cadeias quebrando. No teu marido, nos teus filhos. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. A casa de uma mulher que ora, a casa de uma mulher que ora é edificada sobre um alto monte. O seu marido é honrado, os seus filhos, tudo que eles fazem dá certo, porque essa mulher se coloca como coluna de oração dessa casa. Pai, nós nos levantamos como edificadoras, como coluna do nosso lar, da nossa família. Vai agora, Deus, cura todo relacionamento quebrado, todo relacionamento rompido entre pais e filhos, entre marido e esposa. Que haja cura, restauração sobre as famílias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Seja cheia da glória de Deus.